vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Tenho de te ansiar, terra que eu tanto amo, que é do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar. E se porfiarei a muita luta de alguém, e lá terminarei a luta de alguém. Lá está o meu Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Bela é a lembrança dos que vigia por ti. Ele força do tempo ali. Para chegar ao teu regaço social, será de cantar toda tentação. Se porei e lá terminarei a muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Ao teu regaço social, farei muita de além, e lá terminarei muitas lutas de alguém.
Marcela Lúcia. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Por ti, mas vem, Deus velará por ti. Ele te ama e te quer bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu
olhar te acompanhará por ti. Deus velará por ti, não negará. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Mas vem, Deus velará por ti. Ele te ama e te quer bem. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Deus está cuidando da tua mãe, irmã Lúcia. Deus está cuidando dela. Te acompanhará. Glória a Deus. Aleluia. Pai Senhor Gilvandete. Glória a Deus. Era sem ovelha, agora foi. Graças a Deus, Deus está cuidando da sua mãe. Ô Dilma, seja bem-vinda. Jesus lhe abençoe. Glória a Deus. De frio.
Pai do Senhor, Zana Carmo, Deus abençoe, um beijo no seu coração, Osana Carmo. Deus é bom, Deus ele é fiel com o seu povo. Nós hoje vamos aprender sobre a parábola do rico e Lázaro. Aleluia. Nós vamos ler a palavra de Lázaro, a parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 19. É um texto muito edificante para nossas vidas, aleluia, para nossas vidas, e a palavra de Deus, a gente aprende as parábolas de Jesus. Que aqui foi uma parábola que Jesus estava contando. Tem meu coração para pousar. Nesta hora, fica Senhor, meu Salvador. O texto diz: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Nós vamos aprender hoje essa parábola. Aleluia. Nós vamos aprender essa parábola. A história de um homem rico, Lázaro, um homem pobre. Era um mendigo. Glória a Deus. E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham e lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho,
Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, o Pai, que eu mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditaria ainda que algum dos mortos ressuscite. Então esse texto aqui do rico e o mendigo, né? Ele fala para nós que o versículo 16, o 19, ele diz que está vestido de púrpura. Era a roupa do rico, daquele rico. Indicava a grande riqueza. Aquele homem era rico. A púrpura era um corante caríssimo, feito com a tinta de molusco do Mediterrâneo. Uma crente de Lídia, uma crente de Tiatira, ela vendia tecidos cor de púrpuras. A púrpura era usada pela realeza, representava luxo, né? O luxo é a expressão de um linho finíssimo. Refere-se provavelmente à roupa de baixo, caríssima, feita de linho do Egito. Na época de Jesus, comia-se com as mãos. Na época de Jesus. Tem lugares no interior baiano, no interior, aleluia, Pai do Senhor Adailza, no interior baiano e outros lugares de interior, aleluia, que hoje em dia ainda se come com a mão. Se come com a mão. É porque nós já estamos acostumados a comer com garfo, né? Com garfo. Mas no interior se come de mão. Muitos comem de mão. Aleluia. Muitos se comem de mão. Então, na época de Jesus, comia-se com as mãos. As mãos. E não com talheres, para limpar as mãos durante a refeição. Durante a refeição, os ricos usavam um pedaço de pão. Olha, como é que os ricos viviam. Eles para limpar as suas mãos, eles esfregavam o pão na mão, para limpar a mão deles, porque eles comiam de mão. Porque na época
na época de Jesus. Aleluia. Limpava a mão, para limpar a mão. Então, eles limpavam a mão com os pedaços de pão, aqui chamado de migalhas, que eram as migalhas que caía da mesa do rico, e Lázaro, que era o mendigo, ele ficava esperando aquelas migalhas cair para comer, para se alimentar. E aqui diz o texto que depois era jogado no chão, e o mendigo esperava que o pão caísse para que pudesse comer. Essa era a vida de Lázaro, o mendigo. Ele esperava os pedaços de pão que os ricos, que comia com a mão naquela época de Jesus, mas eles pegavam um pedaço de pão e limpava a mão com aquele pão. E era daquelas migalhas que, conforme eles esfregavam o pão na mão, caía aqueles pedacinhos de pão, e o Lázaro, ele pegava para comer. Diz o texto, já no capítulo, no versículo 22, do 16 de Lucas, diz a Bíblia que aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos, aleluia, pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, aleluia, e foi sepultado. O texto, no versículo 23, diz que no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio de Abraão, o rico. Ele de longe, ele viu Lázaro no seio de Abraão. Aleluia. Então diz aqui que no capítulo 16 de 22 de Lucas, diz o mendigo Lázaro era fiel, servo de Deus. Apesar dele ser um mendigo, ele comia, se alimentava das migalhas da mesa dos ricos, mas o texto diz que ele era um servo fiel. Quando morreu, não foi enterrado, pois os mendigos desconhecidos ou indigentes não eram enterrados, e sim lançados no monturo de lixo que ardia incessantemente. Era ali que depositava o corpo dos mendigos. Foram dos muros da cidade. A Graena era o local que era o monturo. A Graena, fora dos muros da cidade. Depois de sua morte, depois da morte do mendigo, chamado Lázaro, aparece com a cabeça apoiada no peito de Abraão.
Por isso que no versículo 23 diz que no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. No seu seio. Lázaro aparece com a cabeça apoiada no peito de sua, aleluia, no peito de Abraão. Talvez reclinado sobre o peito de Abraão, diante mesa de um grande banquete. Sinal de grande comunhão, Lucas identificou o homem pobre pelo nome Lázaro, mas o rico permaneceu anônimo. O mendigo tinha nome, mas o rico, ele não tinha nome. Ele não tinha nome. No capítulo 16 do 26, é dito que, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passam para nós. É por isso que é pregado o Evangelho de Jesus Cristo, para que aceite Jesus como seu suficiente Salvador, para morar um dia no céu com o Senhor, morar no paraíso de Deus. Mas tem que aceitar aqui. A Bíblia diz que nós só chegaremos ao céu, Padre Senhor Vânia, nós só chegaremos ao céu, a salvação, por intermédio de Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer numa cruz pelos nossos pecados, pela nossa salvação. Por isso que ele diz na sua palavra: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É da Bíblia, é a Bíblia que nos ensina. E aqui este rico, ele foi condenado. Diz a Bíblia que ele foi para o inferno. E Lázaro foi para o seio de Abraão. Então, no capítulo 16 do versículo 26, fala o destino do homem rico. Do homem rico, porque diz: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passa para nós. É a Bíblia que está dizendo, Lucas 16, 19, que Jesus, ele pregava por parábolas, para que o povo entendesse que para ser salvo era preciso aceitar a Jesus como Salvador da sua alma. Aleluia! Então diz: o destino do homem rico era eterno, irreversível. Dali ele não podia sair mais. Por isso que a Bíblia diz que há dois caminhos, céu e inferno. Porta estreita, porta larga. Queira sempre andar na porta estreita. Não queira, de maneira nenhuma, andar pelas portas largas. Porque a Bíblia diz que porta larga, ela traz perdição. A porta estreita é caminho da salvação. Pai do Senhor, Pastor Antônio Ibrahim. Então, o destino do homem, daquele homem rico,
era eterno e irreversível. Ele estava em sofrimento no Hade. E Lázaro não podia atravessar a separação ou o grande abismo para ajudá-lo, pois este era intransponível. Tem que ser ajudado enquanto está aqui nesta terra. Tem que ser ajudado enquanto tem vida aqui. Porque quando sair daqui, acabou. O céu ou inferno. Essa é a realidade da Bíblia. É a realidade que Jesus pregava naquela época por parábola, ensinando aquele povo a se converter ao Senhor. Então, Lázaro, ele não podia de maneira nenhuma ajudar aquele rico. Aquele rico que quando ele era vivo, que diz a Bíblia, o texto aqui, que ele comia, que na época de Jesus, eles comiam com a mão, e depois eles limpavam a mão com o pão, com os pedaços de pão. E conforme eles esfregavam o pão na mão, as migalhas caíam e Lázaro ficava que nem um cachorro, esperando aquelas migalhas de pão cair para se alimentar. Mas também o texto diz que Lázaro era um servo fiel a Deus. Diz também que enquanto Lázaro estava esperando o rico limpar suas mãos com os pedaços de pão para secar a comida que ficava na mão, Lázaro ficava esperando aquelas migalhas cair, e enquanto isso, o texto diz que os cachorros lambiam as chagas que Lázaro tinha em seu corpo. E aqui diz então que Lázaro ele não podia de maneira nenhuma ajudar aquele rico que estava em tormenta. Com a morte, o destino do homem rico e do pobre Lázaro foram seladas para sempre, cada um no seu lugar que escolheu em vida. Porque quando o texto diz que, ora, havia um certo homem rico que se vestiam de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendamente. Aleluia! Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. O desejava alimentar-se da migalha que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras, que era as feridas que Lázaro tinha, no corpo. Então, lendo esse texto, aleluia, diz aqui uma explicação. O que é inferno? Onde ele fica? Aonde ele fica? Numa sociedade humanista, secular, em que não há certo absoluto e nem errado absoluto, muitas pessoas subestimam o conceito de um inferno literal como um lugar de julgamento eterno. Examinemos a palavra de Deus para buscar fatos que se referem ao inferno.
O inferno é um lugar literal. Jesus disse, ora, havia um homem rico. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que foi o texto que eu li para vocês, né? Foi o texto que eu li de Lucas 16, versículo 19 até o 31, né? Então, ele diz aqui, Jesus fala que, ora, havia um homem rico, havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Note que Jesus disse, havia. Jesus disse, havia. Era a história, relata a experiência real de dois mendigos. Um mendigava nesta vida, o outro na próxima. Enquanto Lázaro tinha vida, estava com vida, ele estava mendigando. Quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. Já o rico estava mendigando na outra próxima, que já tinha morrido, estava pedindo clemência a Lázaro, que Lázaro socorreu, porque ele conheceu Lázaro, porque ele sabia que Lázaro todos os dias ia esperar as migalhas do pão cair da mesa daquele rico para comer. Se nós formos avaliar este relato, esta parábola que Jesus contou, o texto diz que é um relato, é uma história verdadeira, porque Jesus, ele não era mentiroso, ele contava por parábola para explicar melhor aquele povo que o seguia. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele começava a relatar, a contar as parábolas, o povo parava para ouvir as parábolas de Jesus. Aleluia. Então Jesus, ele explicava para que eles entendessem o que Jesus estava falando. E aqui diz que, note que Jesus disse, havia. Jesus estava dizendo que havia. Então Jesus estava dizendo que Jesus conheceu essa história. Primeiramente porque ele era Deus, ele era Jesus, e tudo ele vê, tudo ele sabia, tudo ele conhece. Então a história relata a experiência real de dois mendigos. Um mendigava nesta vida e o outro na próxima. O ensinamento de Cristo a respeito do inferno indica a extrema diferença da eternidade para o justo e para o ímpio. Este ensinamento não é uma condenação da riqueza, não é. Não é uma condenação da riqueza, é uma condenação de qualquer pessoa que rejeita Jesus Cristo. Porque Jesus tanto ama os ricos como ama os pobres. Mas ele ama aquele que aceita ele como seu Salvador. Agora, aqueles que rejeitam ele, não pode, de maneira nenhuma, rejeitar a Jesus. O ensinamento de Cristo confirma que os salvos, antes do Calvário, eram levados pelos anjos
A paz, Eva, pelos anjos para o paraíso. O paraíso. Aí quando você vai ler lá, Lucas 16, 22, quando diz, aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no 23 ele diz, e no Ardes, ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, o rico, né? Clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora, este é consolado, e tu atormentado. Atormentado. Então o texto diz, após o Calvário, o justo vai para o céu, né? Pelo anjo, diz aqui que o ensinamento de Cristo confirma que os salvos, antes do Calvário, eram levados pelos anjos para o paraíso. Após o Calvário, após a morte de Jesus, que morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, e nós aceitamos Ele como Salvador. Por isso que nós não devemos de maneira nenhuma sair da presença de Deus, deixar esse Deus tão poderoso, tão poderoso. O justo vai para os céus, para o céu. Diz aqui 2 Coríntios 5:8, Filipenses 1:21, Apocalipse 6:9, 11, né? O inferno é um lugar de tormento eterno. Por isso que o Senhor contou a parábola do rico e do pobre, de Lázaro. Então nós vemos aqui, o inferno é um lugar sem misericórdia. Sem misericórdia. O homem rico gritou no inferno, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Foi isso que o homem rico estava pedindo ajuda, pedindo misericórdia. O inferno é um lugar sem escapatória. Jesus ensinou, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia nem tampouco os de lá passa para cá. No versículo 26 do capítulo 16, 19 em diante. Quando se chega ao inferno, as orações de 10 mil santos não poderão salvar. O negócio é aqui, enquanto está aqui. Tem que aceitar a Jesus como Salvador da sua alma.
tem que fazer um conserto com o Senhor, tem que fazer um ajuste de conta com Deus, aqueles que se desviaram. Essa semana eu estava aqui pregando a palavra do Senhor Jesus em Lucas, quando diz que nós não podemos de maneira nenhuma servir a dois senhor. Ou você abandona um e segue o outro. Ou você serve a Deus ou serve a Mamon. Ou você vive com Jesus, ou do contrário, abandona Jesus e vai embora para o mundo de uma vez. Ou abandona o mundo de uma vez e segue a Jesus. Ainda que passe por provações, tribulações, que todo mundo isso passa mesmo, mas não saia da presença de Jesus. Continue firme na casa do Senhor. Continue firme com Jesus. Não deixe Jesus por nada deste mundo. Nada. Porque este mundo ele não tem nada de bom para te oferecer. Nada. Tudo é ilusão. Mas Jesus não. Jesus tem coisas boas, tem um tesouro guardado no céu para nós. Aleluia. E aqui diz que as pessoas no inferno têm consciência das pessoas na terra. Jesus disse que o homem rico gritava, ele gritava, pois tenho 5 irmãos, para que Lázaro lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Ele estava na tormenta e ele queria livrar a sua família, os seus 5 irmãos, de chegar no lugar de tormenta aonde ele estava. Então, quando ele diz aqui, ó, ele diz, o rico gritando lá na tormenta, ele diz, e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandem à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe deis testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Hoje temos os missionários, os pregadores da palavra de Deus, que prega o evangelho. Hoje, aqui a resposta que o pai Abraão deu para ele foi essa. Disse para ele que tinha Moisés e os profetas. Ouça! Ele estava dizendo, ouça o que Deus está falando. Ouça o que Jesus está dizendo. Porque está pregando a palavra. Jesus está voltando. Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja. E ele disse, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia. Respondeu, porém, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e o profeta, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, essa palavra de hoje, que eu trouxe para a nossa amada Igreja de Cristo, é uma palavra de reflexão para a nossa vida. Para a nossa vida. Palavra de reflexão. Sabe por quê? Porque
Tem os profetas, tem os pregadores que estão pregando que Jesus está voltando. Entendeu? Precisa aceitar a Jesus como seu Salvador da sua alma, para morar um dia no céu de luz com Jesus Cristo. Por isso que eu estou sempre aqui falando. Ore pela sua família, busque pelos seus filhos. Não deixe de orar, não deixe de buscar, para que fazer que nem Moisés, que nem Noé, que Noé ele preparou a arca e botou a sua família. Noé pregava para aquela humanidade. Aquela humanidade não queria saber da conversa de Noé. Chamava Noé de maluco, estava louco, está louco. Ele está louco. E Noé estava lá, construindo aquela arca, obedecendo a voz do Senhor. Aleluia. E eles não queriam ouvir, criticavam. Por isso que Abraão, o pai Abraão, ele deu a resposta para aquele rico, dizendo: tem Moisés, tem os profetas, ouçam o que eles estão dizendo, creiam nesta palavra. Aqui esse texto de Lucas que eu li, Lucas 16, que diz: o grito de uma alma perdida por missões. Um grito de uma alma perdida por missão. Nessa parábola do rico e Lázaro, o Senhor Jesus pintou em vivas cores. Aleluia! Em vivas cores. A realidade. Jesus foi bem claro. Porque Jesus ele é bem claro. Quando você vai ler as parábolas do Senhor, você vê que é bem clara. As parábolas de Jesus. Ele pintou em vivas cores a realidade do inferno e do tormento eterno. Ele foi bem claro. Como é hoje, até hoje. Hoje nas igrejas não se prega quase mais sobre salvação. Ninguém prega mais sobre céu e inferno, porque tem medo de pregar e a igreja ficar vazia. Mas temos que pregar a realidade. Realidade tem que ser falada, para que um dia o Senhor não venha cobrar de nós. Então nós precisamos pregar a verdade. Não prega a mentira. Não fique maquiando o evangelho de Cristo. Pregue a verdade. Pregue a verdade. Aleluia. Então, a Bíblia revela o grito de uma alma por missão. O homem atormentado implorava pela evangelização de seus 5 irmãos, que ainda se encontrava na terra, porque ele já estava lá em tormenta. Por isso que Jesus, ele contou a parábola. É despertamento para a igreja de Cristo. É um despertamento para você e eu se despertar. Aleluia. Jesus, ele está à porta. Precisamos pregar. Existe 2 caminhos, céu e inferno. Porta estreita, porta larga. Porta larga. Então, aqui, aquele homem rico, aquele homem que a Bíblia diz que no tempo de Jesus, eles comiam com a mão e limpavam a mão com os pedaços de pão. Ficava esfregando o pão
na mão para limpar a sujeira que eles tinham comido com a mão. E Lázaro aproveitava e ficava, ó, quando eles esfregavam, as migalhas iam caindo e Lázaro ia pegando e ia comendo. Aquelas migalhas de pão que os ricos limpavam as suas mãos. Aleluia. Mas a Bíblia também diz que Lázaro era um homem fiel a Deus. Glória a Jesus. Então aqui diz que o homem atormentado implora pela evangelização de seus 5 irmãos que ainda se encontravam na terra. Aleluia. A fim de que os mesmos, os mesmos não fossem para aquele lugar de tormenta. Esta parábola registra 3 gritos. 3 gritos. Essa parábola registra 3 gritos. O grito da terra, os irmãos do rico, o grito do inferno, o rico atormentado, o grito do céu, Abraão, o pai da fé. Isso aumenta mais ainda a nossa responsabilidade em evangelizar as almas perdidas, arrebatando-os do fogo. Essa responsabilidade é minha e é sua, que está me ouvindo. Essa é a nossa responsabilidade, porque aqui o texto diz que a parábola registra 3 gritos. O grito da terra eram os irmãos do rico que estavam na terra. O grito do inferno, o rico, era o rico que estava atormentado. O grito do céu, o pai Abraão, o pai da fé. Ele estava dizendo para aquele homem que estava lá gritando, lá no Hades, que é o inferno, estava lá gritando, estava dizendo para ele, não pode de maneira nenhuma ninguém te socorrer, tem que ser enquanto está na terra, a oportunidade é aqui na terra. É aqui que tem que aceitar Jesus como Salvador da sua alma. E viver com Jesus, andar com Jesus, caminhar com Jesus, fazer a vontade de Jesus. É aqui na terra, porque depois, quando fecha o olho, acabou. Ali segue. Se você é um cristão, pregue para a sua família, pregue para os seus filhos, pregue para o seu esposo, pregue. E aqui diz que o grito da terra, o rico atormentado, se lembrou dos seus 5 irmãos que ainda vivia na terra e pediu para que voltasse à terra, para testemunhar aos seus familiares, a fim de não irem também para o inferno. Foi isso que aconteceu. Esses 5 irmãos do rico atormentado pode ser uma referência aos 5 continentes habitados que existem na Terra: Ásia, África, Europa, América e Oceânia, que precisa ser evangelizados.
evangelizado. Por isso que muitos brasileiros saem da terra do Brasil e vão para esses lugares pregar o evangelho de Cristo. Por isso que nas igrejas tem os cultos de missão e tem os mantenedores que mantêm aqueles missionários fora do Brasil, porque eles estão lá pregando o evangelho de Cristo. Eles precisam que alguém o ajude para ele se manter lá pregando, ganhando aquelas vidas para o Senhor Jesus. E ele aqui cita uma referência desses 5 irmãos ser os 5 continentes que existem na Terra: Ásia, África, Europa e América e Oceânia, que precisa ser evangelizados. A Bíblia afirma lá em Hebreus 9:27, a Bíblia afirma que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Para aquele rico não havia mais jeito. Porém, para os seus irmãos que ainda estavam vivos, havia esperança. Lá em Eclesiastes 9:4. O sábio Salomão afirma que para os que acompanham com todos os vivos há esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, diz o sábio Salomão. Lá em Judas 22:23, porque Judas só tem um versículo, um capítulo somente. Só tem um capítulo. Judas. O apóstolo Judas escreve, dizendo: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus, ele é bem esclarecido nas suas palavras. Nós que pregamos a palavra de Deus também temos que pregar esclarecendo a palavra de Deus. Aqui eu prego a palavra de Deus, o que está dentro da Bíblia. Eu não fico tapeando nem enganando ninguém, e nem aumentando e nem diminuindo nada que contém dentro deste livro sagrado. Aleluia. Então, nós aprendemos sobre o grito da terra, né? Agora nós vamos aprender o grito do inferno. Em Lucas 16:24, onde eu li, o rico atormentado clamou por misericórdia a Abraão e pediu alívio para o tormento que estava passando na chama do inferno. De todas as parábolas que Jesus contou, esta é a única em que ele deu nome aos personagens, a fim de que todos compreendessem a realidade do inferno. Nos seus ensinamentos, Jesus falou muito sobre a realidade do tormento eterno,
Marcos 9:42 a 48, Mateus 25:41 a 46, João 5:28 a 29, Apocalipse 14:10. A Bíblia diz que os adoradores do anticristo serão atormentados com fogo, enxofre, pelos séculos dos séculos. Em Isaías 66:24, a Bíblia descreve a realidade crua do inferno, dizendo que ali o verme dos homens ímpios nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. É a Bíblia que está dizendo, não é eu que estou inventando. Nunca se apagará. E serão um horror para toda a carne. Portanto, cabe a nós alertar as pessoas a fugirem da ira vindoura, convertendo-se ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1, de 8 a 10. A 10. Aleluia. E a última, para nós orarmos, nós aprendemos, quando disse aqui que a parábola registra 3 gritos, né? O primeiro grito da terra, o grito do inferno e agora o grito do céu. O grito do céu, em Lucas 16:25, a resposta que Abraão deu ao rico foi a seguinte: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado. É a mesma coisa que Deus está dizendo para nós. Jesus está falando para mim, para você. Está me ouvindo? Ele está dizendo: você passa por males, você passa por aflição, você passa por tribulação, você passa por perseguições, mas lembre de uma coisa: um dia você será consolado. Não queira ter uma vida de regalia, uma vida sem Jesus. Tem pessoas que aceitam Jesus e aí o Senhor vai provar a fé dele ou dela, começa a apertar, né? Que é assim. O viver na presença de Cristo Jesus, você vai pisar nos espinhos, mas também vai pisar nas rosas. E mais provável você pisar em espinhos do que em rosas. Né? Em rosas. Então, quando Jesus prova, começa a provar você, provar a sua fé, para ver se você mesmo está disposto a renunciar tudo por Jesus, para andar na presença de Jesus, viver com Jesus, caminhar com Jesus, sem olhar para trás. E ele começa a te apertar, te aperta daqui, te aperta dali. Esse aperto é as provações que você passa. É as tempestades da vida que você vai passando, que a gente vai passando. Aí você vai, o primeiro aperto que Deus, que o Senhor dá em você, você grita, ai! E pula fora. Não! Quando eu estava no mundo, eu não passava por nada disso. Depois que eu fui para a igreja de crente, eu só vi, olha como é que está a minha vida. Sabe o que é isso? Não procura descobrir que é Jesus que está provando a fé dele ou a fé dela. E ele, para ele procurar a cada dia mais se firmar na presença do Senhor, pula fora.
pula fora. E aqui ele diz que o Senhor, o Abraão, ele deu a resposta logo para o rico. E ainda chamou ele de filho. Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado. Lázaro agora é consolado. Porque, querendo dizer o quê? Por que você, quando você era rico, você não pegava um prato de comida, não dava para Lázaro comer? Por que você era rico? Você não pegou um médico para tratar das feridas de Lázaro, das chagas de Lázaro? Você não fez nada por Lázaro. Você não ajudou Lázaro. Você ainda limpava a mão com o pão. Você ainda limpava a mão com o pão. E Lázaro, para não morrer de fome, ficava esperando as migalhas do pão cair da sua mão para se alimentar. Enquanto Lázaro ficava comendo as migalhas que caía do pão, os cachorros vinham, ficavam lambendo aquelas feridas de Lázaro. E você não fez nada por Lázaro. Como diz aqui, você recebeste os teus bens em tua vida, vivia em regalias, vivia andando com roupas de linhos, andava púrpuras. E Lázaro só tinha somente males. Agora, Lázaro está sendo consolado e tu, atormentado. Porque você nunca quis saber do Pai, nunca quis saber de Jesus, nunca se voltou para Deus, só olhava para o seu dinheiro. E aqui diz, olha, o grito do céu é de consolo. Pois em Apocalipse 21, 4, a Bíblia afirma que no novo céu e na nova terra, Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E se Jesus falou muito sobre a realidade do inferno, nos seus ensinamentos, falou ainda mais do céu. Mateus 13, 43. Ele diz que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Em João 14, 2, Jesus ainda disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Em Apocalipse 7,16, a palavra de Deus afirma que nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma alguma cairá sobre ele, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Portanto, o céu é lugar de consolo e de felicidade. Aleluia. Esta parábola, a conclusão desse texto que eu li, esta parábola, ela nos alerta sobre a realidade do céu e do inferno. O inferno é lugar de tormento, enquanto o céu é lugar de consolo. Então, esta é a palavra que eu deixo nesta noite
para cada um de vocês. Compartilhe esta pregação. Espalhe pelo seu Facebook. Espalhe pelos seus grupos. Pregue Jesus. Pregue para a sua família. Pregue a realidade. Diga, existe 2 caminhos, céu e inferno. A porta estreita e a porta larga. Queira sempre entrar pela porta estreita. Não queira andar na porta larga, porque a porta larga é lugar de tormenta. A porta estreita é lugar de esperança, é lugar de salvação. Quando você entra pela porta estreita, você está caminhando para entrar pelas portas dos céus. Não é qualquer um que vai entrar lá, não. A Bíblia diz: pregue Jesus, cuide da sua família, fale da salvação, que tem que aceitar a Jesus como seu salvador da sua alma. Muitos ficam sentados nas beiras dos bares, tomando suas cervejas, tomando seus uísque, e depois sai dali, vão para a igreja, achando que Deus não está vendo. Deus vê tudo. Deus vê tudo isso. Ele diz que quem é sujo, suje-se mais, e quem é limpo, limpe-se mais. Procure a cada dia limpar as suas vestes na presença de Jesus Cristo. Anda com Jesus Cristo. Caminha com Jesus, porque Ele está voltando. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ele vai tirar um povo de dentro de uma igreja. Aqueles que estiver preparado, Ele vai levar. Aqueles que não tiver, vai ficar. Estamos chegando próximo ao arrebatamento. Não queira ficar para a segunda ressurreição. Não queira, porque vai ser tormenta pura. Lute pela sua vida, pela sua salvação, pela salvação dos seus, para ir no primeiro arrebatamento. Lute. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. As coisas estão acontecendo a cada dia, a olho nu. Quando a gente senta para ver um jornal de televisão, a gente fica apavorado. Aquilo que a Bíblia fala lá em Mateus 24, que diz que o amor de muitos esfriará, e é verdade. Hoje em dia não se conta os pais que têm amor pelos seus filhos. Se conta. Se conta as mães que se dedicam a sua vida pelos seus filhos. E ela vai dizendo a Bíblia que trair-se-ão um aos outros. Ainda diz que é filho contra pai, pai contra filho, mãe contra nora, nora contra filho. E ela vai falando, a Bíblia vai relatando tudo. Tudo está escrito na Bíblia. Tudo está escrito na Bíblia. Quem lê a Bíblia, quem obedece o que está escrito dentro da Bíblia, não sai da presença de Deus. Fique na presença de Deus. Haja o que houver.
provação vem, sim, vem. Vem. A Bíblia diz que o Senhor ele nos prova no forno, na fornalha da aflição. Ele nos prova como que estivesse provando ouro no fogo. Ele nos prova, mas não sai da casa de Deus. Aleluia. Essa parábola do rico e Lázaro, que o Senhor pregou, ele pregou, foi um exemplo que ele deixou para quando a gente lê essa parábola, a gente ter consciência da realidade, do que está existindo na terra e do que está lá além do outro lado da vida, o céu e o inferno. Ele existe, ele é real, ele não é mentira, não é mentira. Existe o céu, existe o inferno, porque está escrito dentro da Bíblia. A gente está vendo essas pragas aí, essa praga. Eu estava hoje escutando o jornal, tem lugares aí fora do Brasil que já estão fechando tudo de novo. Eles estão dizendo que essa pandemia ela está voltando de novo. O Rio de Janeiro já está há 3 semanas no amarelo. Não sai do amarelo. Vamos cuidar. Jesus está voltando. Quando Deus usou a boca da profeta para dizer que ia vir essa peste aí, que ele ia levar muita gente, tem levado mesmo. Tem matado muita gente. E a irmã ainda profetizou dizendo que ia morrer muitos pastores. E a gente está vendo aí. Boa noite, Deli, Viana. E a gente está vendo, gente, a realidade. Ninguém se entende mais. Os hospitais tudo lotado, tudo cheio. E o povo ainda acha que não é realidade, é a realidade. É a realidade. As profecias, elas estão se cumprindo na terra. Quando ela fala de rumores de guerra, terremoto, fome, peste, tá tudo aí. Tá tudo aí. Se cumprindo aos poucos. Agora, coisas piores vai ser quando o Senhor Jesus tirar a igreja da terra. O arrebatamento. Aí é que o negócio vai ficar feio para quem ficar. Se prepara, ó igreja. Se prepara, ó igreja. Jesus Cristo está voltando. Se prepara. Se prepara. Busque a Deus. Se dedique a Deus. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Coloque a sua vida no altar de Deus. Porque Jesus, ele está voltando. Jesus, ele não vem buscar rótulo de igreja, não. Ele vem buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele vem tirar um povo de dentro da igreja. Busca o Senhor, se prepare, porque Cristo Jesus, ele está voltando. Compartilhe esse vídeo. Pregue a palavra de Jesus. Eu sempre falo aqui que eu prego o que está dentro da Bíblia. O que está na Bíblia. O que está dentro da Bíblia eu prego.
Aqui eu não maqueio o evangelho. Por isso que ninguém gosta. Ninguém gosta de ouvir a verdade. Porque a verdade, quando se prega a verdade, ninguém quer ouvir. Eu sempre estou falando aqui. Se eu tivesse aqui entregando um monte de visão da carne, um monte de revelação da carne, isso aqui já tinha mais de 1000 compartilhamentos, não sei quantos 1000 comentários. Mas quando se parte para pregar a verdade tem que ser pregada. A verdade. Uma vez um irmão falou para mim que ele foi pregar numa igreja. Ele foi pregar numa igreja. E lá, antes dele pregar, o pastor chamou ele num canto e disse para ele o que era que ele tinha que pregar. Ele disse, não, eu vou pregar o que o Espírito Santo de Deus mandar eu pregar. Eu não vou pregar o que o Senhor está mandando eu pregar. Não, você não pode pregar aqui coisas que a igreja não gosta de ouvir. Aqui tem que pregar que Deus está dando um carro, Deus vai dar casa, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele disse, não, irmão, eu vou pregar o que Deus mandar. Ele disse, se você não pregar o que eu estou mandando você pregar, você nunca mais vai pregar aqui na minha igreja. Ele disse, então, já sabe que eu não vou pregar mais aqui, porque eu vou pregar o que o Espírito Santo de Deus me mandar. Porque quando prega, vai pregar a palavra de Deus, que vai pregar a realidade, ninguém quer ouvir a realidade. Prefere viver na mentira, mas não quer ouvir a verdade. Mas a verdade tem que ser pregada. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, quando ele andou pelo mundo, ele não agradou a todos, porque ele pregava a realidade. João Batista, ele chamava aquele povo de raça de víbora. Dizia, arrependei-vos. Arrependei-vos. E ninguém gostava das pregações de João Batista, porque João Batista pregava palavras duras. Palavras duras. Ninguém gostava de Jeremias, porque Jeremias, ele pregava palavras duras. Ninguém gostava da pregação de Ezequiel, porque Ezequiel, ele pregava palavras duras. Tanto chegou um tempo que Deus, quando chamou Ezequiel como atalaia, disse que ele ia ser o atalaia para pregar para aquele povo. Mas chegou um tempo que Ezequiel pregava para aquele povo, e aquele povo não queria se arrepender dos seus pecados, dos seus erros. Queria permanecer, continuava no erro. E Deus viu que Ezequiel ficou aborrecido com aquele povo. E o que é que o Senhor fez? Disse para Ezequiel, disse, eu vou te deixar você mudo. Você vai ficar mudo, Ezequiel, por um período de tempo. E deixa esse povo, que eu vou tratar com ele. E aí, Deus, o que é que Deus fez? Deus colocou Ezequiel mudo. Mudo, ficou 7 anos. Ezequiel mudo. E aquele povo estavam lá clamando, pedindo a Deus ajuda, socorro. E Deus apertava mesmo. E Deus apertava. O que aconteceu?
o que aconteceu? Aí Deus, depois de 7 anos, Deus foi, abriu, soltou a voz de Ezequiel e mandou que Ezequiel fosse lá pregar para aquele povo do coração duro e dos coração rebelde, que agora eles iam ouvir o que Ezequiel iria pregar, porque eles já tinham apanhado bastante. Por isso que ele diz: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Ele disse: e tu, da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Quando o Senhor chamou Ezequiel, ele constituiu Ezequiel como atalaia. Ezequiel era o porta-voz de Deus, Ezequiel. Ele era o porta-voz de Deus. E ele pregava para aquele povo, mas o povo não queria saber. Então, todos esses homens, quando você lê as histórias da Bíblia, você vê que esses homens, eles passaram por muito tipo de provação, mas eles nunca desistiram de Deus, porque Deus era aqui, é com ele, porque ele era o porta-voz de Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos orar, já são 10h30, vamos orar. Amanhã, com a permissão de Deus, estaremos aqui de novo, a partir das 9 horas da noite, com a permissão de Deus. Estaremos aqui pregando a palavra de Deus mais uma vez, tá? Vamos pregar, vamos orar nesta noite com Cleide, Cibele Almeida, Alda Bueno, Monique Machado, Lúcia Evaristo, Gilvandete Dantas, Ana Santos, Sandra Pereira, Dilma Amaral, Osana Carmo, Eleonora Sichel, Adailza Souza, Vanderleia Campos, Vânia de Jesus, Fabiana Rodrigues, Lu Mel, Valdete Cassimiro, Pastor Antônio Ibrahim, Eva Aparecida, Rosane Sena, Renato Maraco, Andréia Maraco, Tereza Moura, Ruth Lima, Samela, Érica Davi, Deliviana, Zenade Rua, Oswaldina Pereira. Vamos orar com essas pessoas nessa noite. Eu peço que vocês continuem orando pelo meu sobrinho, Flávio Cunha. Ele precisa de um milagre. Só Deus, irmão, para fazer um milagre na vida do Flávio. Só Deus, tá? Nós acreditamos no milagre. Débora Silva, minha lindinha da vovó. Eu creio no milagre de Deus. Mas também nós cremos também na vontade de Deus, o querer de Deus. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não é o nosso, né, irmãos?
Os pensamentos de Deus não é o nosso. E os nossos não é os de Deus. Então Deus, ele faz aquilo que lhe apraz. Mas nós continuamos pedindo, a gente não desiste de clamar. O Flávio, ele está lá lutando pela vida, no hospital. Mas nós cremos em Deus. Que Jesus, ele é poderoso para curar, para libertar. Deus tem poder. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor que nesta noite o Espírito Santo de Deus visite o Flávio lá naquele leito de dor, naquele hospital. No nome de Jesus, vamos orar agora pelas enfermidades. Que o Senhor jogue por terra agora toda enfermidade. No nome de Jesus, soberano Deus, eterno Pai, amado Jesus Cristo, Filho de nosso Deus, pedimos a Ti nesta hora, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, pela cura daqueles que estão enfermos, daqueles que estão no leito de dor, Senhor, e Tu podes, ó Pai, ir ao encontro agora, Senhor, dessas vidas. Toma a mãe da Lucimar nas Tuas mãos, Senhor. Toma o filho da Gilvandete nas Tuas mãos, Pai. Toma o Flávio Cunha nas Tuas mãos, Senhor. Tu é Deus. Tu podes, Senhor, reverter aquela história da vida do Flávio. No nome de Jesus, Senhor. Aleluias. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E nesta noite eu Te peço, Pai, aonde tiver enfermidade no corpo físico dos Teus servos, das Tuas servas, todos aqueles que estão assistindo, ouvindo a Tua palavra nesta noite, Pai, que o Senhor cure agora, Senhor. Que o Senhor cure agora a dor das costas que a Gilvandete vem sentindo, Senhor. Toca agora, Deus, na vida dela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Repreenda, Senhor, agora as enfermidades, que sai agora, em nome de Jesus. Que todo mal saia agora do corpo físico das Tuas servas, em nome de Jesus. Jesus, toma a casa das Tuas servas. Senhor, toca no sangue agora, toca no coração, toca nos pulmões, Senhor, toca no fígado, toca, Senhor, agora, e repreenda a enfermidade. Aonde tiver caroço agora, que seja agora repreendido pelo poder que há no Teu sangue, no Teu nome, Senhor. Que todo caroço apareça agora, em nome de Jesus. Toda inflamação no corpo físico das Tuas servas, que agora, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus, eu repreendo agora todo mal, sai agora, é o nome de Jesus. Que toda enfermidade saia agora, que toda enfermidade caia por terra agora. Senhor, visita agora os leitos, os CTI, Senhor, aqueles que estão, Senhor, acometidos pelo Covid, Senhor. Senhor, repreenda esta praga, lança esta praga por terra, Senhor. Esta peste, Senhor, como diz o Salmo 91, Senhor, que nenhum mal nos sucederá,
e nem praga alguma chegará à nossa tenda, Senhor. Guarda a nossa tenda, meu Senhor, e nos livra deste mal. Livra-nos, Senhor. Guarda a nossa família, guarda os nossos familiares, Senhor. É o nome de Jesus, Senhor. Deus de poder e glória, nós te pedimos nesta noite, Pai, pelo poder que há no teu nome e no teu sangue, Senhor, que todo mal saia. É o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Senhor, eu abençoo, eu profetizo as bênçãos e a vitória na casa das tuas servas. Toda aquela, Senhor, que parou para ouvir a tua palavra nesta noite, eu abençoo agora, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que sobre o teu rosto o Senhor te deu a paz. Que a paz do Senhor reine na sua casa, reine na sua vida nesta noite, e que as bênçãos do céu caia sobre sua casa, sobre sua vida, igreja. É o nome de Jesus. Que Jesus os abençoe nesta noite. Oh, compartilhe, aleluia, compartilhe os vídeos. Amanhã estaremos aqui no nome de Jesus, aleluia, a partir das 9 horas da noite, com a permissão do nosso Deus, em nome de Jesus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Um beijo, Osana do Carmo. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe, você e sua família. Em nome de Jesus. A coroa trocar. Andréa Maraco, Deus te abençoe, minha amada. Jesus te abençoe. O seu lar, sua família. A Eleonora. Deus abençoe a Osana Sena. Deus abençoe vocês. Érica Davi. Deus abençoe vocês nesta noite. Aleluia, Osana. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Débora Silva, um beijo no coração. Vovó te ama, tá? Jesus te abençoe. Andréa Campos Maraco, Deus abençoe você. Deliviana, Jesus abençoe vocês. Eleonora, glória a Deus. Até morrer eu a vou proclamar. Eva Aparecida, um beijo no coração. Minha cruz. Gilvandete, Jesus te abençoe, Gilvandete. Coroa trocar. Aleluia. Vânia, um beijo no seu coração. Adailza, um beijo no seu coração, minha amada. Jesus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Do céu, o Cordeiro de Deus. Dilma Amaral, Jesus te ama. Se firma com Jesus, que Jesus está voltando, hein? Fica firme com o Senhor. Aleluia. Lúcia Evaristo, um beijo no seu coração, minha amada. Gilvandete Dantas, Jesus toque na sua saúde nesta noite e te dê saúde em nome de Jesus.
Glória a Deus que seu filho já está indo para a igreja. Aleluia. Isso é bom. É bênção de Deus na sua vida, minha amada. Estou orando lá no grupo Jardim de Oração e Cura. Pastor Antônio Ibrahim. A paz do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite. É por uma coroa trocar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Até amanhã, se Deus quiser.